quanto mais relacionamento você tem com as pessoas que te seguem, mais você consegue produzir um conteúdo que seja relevante para aquela pessoa. Porque quando você entende a pessoa que você está conversando ali, a pessoa que se interesse pelos seus conteúdos, e aí, de novo, esses conteúdos, na verdade, o foco é lá no cliente, não naquilo que você quer fazer como conteúdo, né? Então, conteúdos que realmente ajudem eles de alguma forma, de uma forma prática, que só com aquilo ali eles consigam ter alguma transformação, alguma coisa na vida deles. Essa relação, ela vai se estreitando e aí começa já o funil de vendas, porque sempre vai ter muito mais seguidores do que a quantidade de pessoas que veem os seus vídeos, as suas postagens, os textos que você escreve. Aí começa o funil. Aí as pessoas que se relacionam com você, que comentam, que curtem, que mandam direct, que mandam e-mail, mandam perguntas, enfim. Aí já é um número menor de pessoas. Aí não é todo mundo que você tem um relacionamento que vai comprar alguma coisa de você. Aí você vai diminuindo ainda mais. Então é realmente esse formato de funil e é assim para todo mundo, tá? O importante é, se não tá passando nada por esse funil, então alguma coisa aí tá errada. E aí eu tô aqui compartilhando com vocês hoje o que eu faço que tem dado certo. Esse conteúdo de dia a dia é o que mais converte, é o que mais gera engajamento, é o que mais gera identificação com as pessoas. Tanto que hoje eu falo muito em documentar o conteúdo e não criar o conteúdo. Porque, por exemplo, no meu caso, eu estou o tempo todo preparando, por exemplo, uma aula, então todo o engatilhamento, né, de técnica de venda para um serviço, para um produto e tal, é o mesmo engatilhamento de venda para vender uma ideia. Toda vez que eu vou fazer uma live e tal, eu estou produzindo um conteúdo para falar em público. Quando eu estou me preparando para fazer a aula, são conteúdos relevantes para pessoas que querem falar em público, querem fazer live e tal. Então, o tempo todo eu estou documentando aquilo que eu estou fazendo. Então, hoje, por exemplo, aqui, o conteúdo que eu estou compartilhando com vocês é tudo que eu estudei, testei no meu negócio e estou compartilhando a estratégia que eu uso nas minhas redes sociais para fazer vendas. Entende? Então eu estou documentando, eu estou contando aquilo que eu já fiz. Eu não preciso ficar criando da minha cabeça. E aí, quanto mais relacionamento vocês têm com as pessoas que seguem vocês, mais vocês vão saber sobre o que falar para elas, sobre o que é interessante. E aí a gente pode fazer isso de formas muito simples, do tipo saber sobre o que elas se interessam e não só em relação ao seu conteúdo. Por exemplo, hoje a postagem que eu falei lá que teve mais comentários em 10 minutos do que 90% das minhas postagens, eu coloquei alguns comunicadores, oradores, influenciadores, enfim, pessoas que falam em público e que têm uma certa relevância, assim, é bem visto nessa relação. Coloquei 8 lá e pedi para as pessoas que elas me dissessem quem elas gostariam de se comunicar como aquela pessoa. Por que eu fiz isso? Primeiro, eu estou gerando uma interação, um relacionamento ali com as pessoas que me seguem. Quando elas me contam mais ou menos o estilo de comunicador e tal, que elas gostariam de ser, eu consigo produzir conteúdos para elas chegarem nesse nível como cada um daqueles oradores. Quando as pessoas escrevem lá nos comentários, eu respondo cada comentário e ainda faço alguma pergunta em relação àquilo, a conversa não morre ali. Se eu faço ainda uma pergunta para a pessoa, ela vai me responder de novo em cima daquele comentário. Porque muitas vezes as pessoas comentam, a gente manda uma carinha feliz, uma curtida, muito obrigado e tal, e não continua essa conversa. E por quanto mais tempo, quanto mais profundo a gente consegue continuar essa conversa com as pessoas que estão ali interagindo, não importa se é uma pessoa. Hoje vai ser uma, mês que vem talvez sejam 2. E isso vai virando exponencial. E aí quanto mais relacionamento, mais você vai entendendo, quanto mais você conversa ali com as pessoas, mais você vai entendendo a cabeça daquelas pessoas que te seguem, por que elas te seguem e que tipo de conteúdo você pode fazer para ajudá-las.
Outra coisa que eu faço, que eu aprendi com o Pedro Sobral, que eu acho incrível, assim, de criar empatia, de mostrar realmente que você se importa com as pessoas, é quando elas mandarem perguntas no inbox, no direct, é respondê-las com vídeo. Porque quando a gente responde em vídeo, fica uma coisa muito mais próxima, muito mais empática. E de novo, a linguagem corporal é 55% da comunicação. Então, quando a gente mostra nós e fala, isso conecta muito mais com as pessoas, é muito mais gostoso de ver. Por isso que os vídeos, seja no Stories, seja nas lives, seja no próprio feed, eles convertem muito mais, eles geram mais engajamento, as pessoas se interessam mais do que quando é texto feito. Eu faço de todos os tipos, porque eu acredito que tem pessoas que gostam mais de ler, tem pessoas que gostam mais de assistir, por mais que sejam menos pessoas que gostam de ler, eu faço as duas coisas. Mas hoje em dia, se fosse para postar em uma coisa só, se eu pudesse só fazer uma coisa, seria os vídeos. No Instagram, as pessoas que mais assistem stories do mundo inteiro são os brasileiros. Então, olha o gap aí, a porta aberta que a gente tem para se comunicar com essas pessoas. Outra coisa, o próprio Instagram fez uma estatística de que 47% das pessoas que seguem marcas, elas começaram a seguir aquelas marcas, começaram a se interessar por aquelas marcas e consumir aquelas marcas depois que elas começaram a acompanhar essas marcas nos stories. Por quê? Porque stories, você se conecta com as pessoas que estão ali no bastidor, nas pessoas que estão fazendo aquela marca. As pessoas, elas não compram coisas, gente, elas não compram coisas. Elas compram uma solução para um problema delas ou elas compram uma ambição. Então, eu compro, por exemplo, um iPhone não só por causa da tecnologia, das coisas que estão embutidas. Eu compro por causa do valor que ele tem para mim. Quando eu não compro eu não quero comprar uma furadeira, por exemplo, eu quero comprar um buraco na parede. E aí tem várias possibilidades de eu ter um buraco na parede, que não necessariamente é comprar uma furadeira. Entendem? Então, quanto mais vocês se conectarem mesmo e quebrarem essa divisão entre sabe, a marca e vocês, entre o produto e vocês, mais vocês vão vender, porque relacionamento vende. E mais do que relacionamento, esse relacionamento precisa ser de confiança. E aqui vai entrar muito a comunicação e a linguagem corporal. Porque as pessoas, elas conseguem identificar quando você está inseguro, quando você não tem certeza daquilo que você está falando, quando você demonstra isso na sua linguagem corporal, seja por causa de uma timidez, seja por causa da vergonha, seja pelo tom de voz, pela forma como você se coloca ali, elas podem achar que você não é confiável ou que você não é capaz de fazer aquilo tudo que você está propondo. E aí, aqui, gente, tem um monte de conteúdo aqui no Instagram, no meu YouTube e tal, sobre isso, para ajudar vocês, tá? Hoje é uma aula mais estratégica do que a gente entrar a fundo, tá? Mas é a sua forma de comunicação que vai gerar confiança nessa pessoa. E ela só vai comprar se ela tiver confiança em você.